Olá, tudo bem? Você já parou para pensar que hoje se fala muito nesse assunto de depressão que vem assolando homens, mulheres, criança e a humanidade? Mas esse assunto é um assunto que sempre existiu e sempre assolou a espiritualidade dos homens. Quando eu falo homens, eu não quero dizer no sentido masculino da coisa. Eu digo no sentido humano, certo? Porque homens, na verdade, se caracteriza humanidade. Então, às vezes, a gente se acostuma com essa palavra e tem mulheres que, às vezes, fica brava com a gente, achando que a gente está querendo ser machista. E não é isso, pelo amor de Deus. Então, eu quero dizer que é uma coisa que assola a humanidade. E isto hoje a medicina vem nos dizendo como depressão. É lógico, é uma maneira de se fazer entender. Bom, depressão, para você entender, é nada mais do que uma cavidade, digamos assim, você está indo por uma rua e de repente naquela rua tem uma saliência negativa para baixo, invertida do mar, né? Uma saliência, isso chama-se uma depressão. Que passa, que você vai passar por ela, você vai sentir que você está descendo, mas depois você sobe de novo e pega a linha tênue de novo. Isso é depressão, certo? Então, a depressão, no sentido hoje da enfermidade, do estado espiritual do ser humano, é o quê? Que nós temos uma linha tênue. Espiritualmente falando, nós temos uma linha em que a gente se mantém numa sintonia, essa é a palavra que posso usar. É uma sintonia, como chama aquelas ondas de rádio, né, que a gente muda de canal de rádio, muda de faixa, cai para um outro canal, vai para uma outra faixa, muda para outro canal. Então é isso. Então a gente está naquela sintonia, naquele canal, naquela linha. E de repente, algo muda o nosso pensamento, a nossa frequência de pensar, e a gente começa a declinar. E nesse declínio, os pensamentos começam a tomar proporções gigantescas. Então, espiritualmente falando, nós não damos atenção para o que acontece à nossa volta. E à nossa volta existe uma situação espiritual que envolve a humanidade. Nós vivemos com esses seres que a gente não enxerga, mas eles existem e são espiritual. E aí tem uma infinidade de seres espirituais, tanto bons como ruins. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque quando a gente entra nesse estado de depressão, então aonde esses espíritos que a gente não enxerga ruins, eles vão trabalhar na nossa mente com pensamentos ruins, com pensamentos maus, e que nós sabemos que é mal, sabemos que é ruim, mas nós vamos cedendo pouco a pouco, né? E é onde a gente vai se declinando. E qual a receita para sair da depressão? É uma luta terrível, viu? É uma luta grande, forte. E você tem que ser o gigante forte, ou melhor dizendo, você tem que ser o forte que luta contra este gigante. Com sabedoria. Você vê que Davi era um homem pequenininho, de pequena estatura. Eu não me lembro agora a estatura dele, mas tem, se eu não me engano, tem na Bíblia, dizendo lá a metragem que ele atingia. Ele era um homem de pequena estatura, baixinho, mas ele era um homem sábio, valente, porque confiava na sabedoria, na inteligência e na sabedoria de Deus que estava com ele. Então, Davi, quando todos temiam aquele gigante, quando todos estavam apavorados com aquele gigante, então Davi
esteve lá perante o rei Saul. Bom, é uma história que todos conhecem, e para nós não tomarmos não se aprofundar e não aumentar muito essa conversa, mas então Davi tinha ali perante Saul estava oferecendo sua filha, oferecendo um bom lugar no seu reinado para quem conseguisse derrotar o gigante Golias. E Davi chegou lá, acredito eu, que não estava muito interessado em algumas coisas. É lógico, tinha alguns interesses, mas o interesse dele maior, acho que era o patriotismo, a filha de Davi, talvez, enfim, a filha de Saul, talvez, mas ele chegou lá e não aceitou as armaduras que se colocavam na época, não aceitou as armas e falou: eu vou enfrentar o gigante sem armas, sem armadura, sem... Mas Davi, você está louco, você vai... E ele foi lá, pegou algumas pedrinhas, se eu não me engano 5 pedrinhas, se não salvo minha memória, não estiver me enganando, e ele colocou no seu alforje e lançou. E ele disse ao gigante Golias: eu vou a ti em nome do Deus dos exércitos. E ele derrubou o gigante Golias. E com a própria espada do gigante Golias, ele cortou a cabeça do Golias. Você, contra essa depressão que te assola, que luta na sua vida, você precisa ir contra o gigante dessa depressão, em nome do Senhor dos Exércitos. Lança a tua pedra, por mais simples que ela seja, e com a espada do próprio gigante, corte a cabeça da depressão. Saia dessa situação, coloque novos pensamentos, pare de assistir coisas negativas, coisas ruins, deixe de ouvir coisas ruins. As redes sociais estão aí e é um canal muito bom, tem coisas muito boas, mas o povo não sabe filtrar. Tem muita gente que não tem noção das coisas e coloca exposto nas redes sociais, coloca no WhatsApp imagens, situações, vídeos de coisas que deixam o nosso estado de espírito para baixo, que mexe, que abala o nosso estado de espírito. Lute contra a sua curiosidade. A curiosidade é uma grande inimiga nossa, em certos pontos. Porque a gente vê, a gente sabe que aquela foto não é coisa boa, aquele vídeo não tem coisa boa, aquela pessoa só manda coisa ruim pra gente. Mas a curiosidade faz a gente clicar, faz a gente assistir o vídeo, faz a gente ficar ruim, ficar mal, os maus pensamentos abalam a nossa cabeça, o desânimo vem, daí a gente não quer cuidar dos afazeres da casa, nós não queremos ir trabalhar, não conseguimos mais sair de casa, não conseguimos resolver os nossos problemas. Por quê? Porque nós não estamos sabendo viver. Porque você não está conseguindo lutar contra a sua curiosidade. Você não está conseguindo fazer as coisas certas. Ah, mas eu quero me manter informado, eu quero saber das notícias das coisas. Mas não faz bem para a tua alma, não faz bem para o teu espírito. Ouça notícias boas. Se alguém vier lhe dar notícia boa, receba. Se for notícia ruim, não aceite. Eu faço isso na minha vida. Meus amigos me conhecem, minha família me conhece. Quando alguém chega com alguma notícia para mim que eu já percebo que não é ruim, eu já digo: para por aí, pode parar. Eu não quero ouvir. Ah, não quero ouvir. Notícia ruim não faz bem para mim, me deixa ruim, me deixa mal. Olha, assiste esse vídeo aqui, vou te mostrar. Não quero nem ver. Embora a curiosidade tá louca dentro de mim, a curiosidade tá lá, vamos ver, vamos assistir, vamos, deixa ele insistir, vamos mais um pouquinho, aí deixa ele insistir mais um pouco e eu vou assistir. Não, eu aprendi a lutar contra a minha curiosidade.
Aprendi a lutar contra isso. Aprenda você também, para viver os seus dias de paz, os seus dias de tranquilidade, para viver numa linha onde você consegue estar sempre longe da depressão. Certo? Quando a depressão aparecer, você pula por cima dela e continua a sua vida, a sua jornada. E é isso que eu tenho para falar para você hoje, nessa mensagem de hoje. Acate esses conselhos, e tudo que a gente conversa aqui não é só para ouvir aqui não e soltar aqui. É para você ouvir agora, guardar na sua mente, no seu coração e começar a praticar a partir de agora. Ao acabar de assistir esse vídeo, já deixe de lado os vídeos ruins, as imagens ruins, já deixe de lado as notícias ruins. Vai isolando os fofoqueiros aos poucos. Vai deixando de lado as pessoas que mandam coisas ruins para você. Nem abre as mensagens dela. Cancela de cara, não olha, porque vai fazer mal para você. É para colocar em prática. Se você quer se ver liberto, se você quer se ver melhor, se você quer sentir a paz de Deus no teu coração, quer viver dias de paz, dias de felicidade, encontrar a felicidade verdadeira no teu coração, comece por essa receita. Porque essa receita é a maior e a melhor de todas. Um dia, acredito eu, que no ano de 2001, eu acredito, eu assisti uma palestra de vendas na empresa que eu trabalhava, uma palestra de um palestrante que eu não estou me lembrando o nome agora, mas um palestrante famoso. E na palestra ele dizia assim, olha, vendedor tem que estar pronto para vender, não sei o quê, fique longe de notícia ruim, fica assistindo. Naquela época existia o tarde do programa do Aqui Agora, existia o da Atena, fica assistindo o Aqui Agora, o da Atena, depois você não consegue vir trabalhar, sai para a rua com medo, preocupado, bandido, ladrão. E daí como é que você vai trabalhar? Como é que você vai vender? Olha só para você ver, hein? E deste homem eu peguei para a minha vida esse conselho que ele me deu e comecei a aplicar. E percebi que a minha vida começou a tomar novos caminhos a partir de que eu comecei a praticar isso. Porque novos pensamentos começaram a instaurar na minha cabeça. Porque diz a palavra de Deus que nós não podemos impedir que as aves voem sobre a nossa cabeça. Mas, se elas quiserem fazer ninho, nós podemos impedir. Nós conseguimos. Então, você não pode impedir que o teu colega mande a mensagem para você. Você não pode impedir que o teu colega poste nas redes sociais as coisas negativas que ele gosta de postar. Mas você pode não assistir. Você pode não olhar as mensagens que ele manda. Não deixe as aves fazer ninho na sua cabeça. Comece por essa receita e você vai começar a ter uma vida melhor, uma vida mais tranquila. Muita gente pensa que para ter a paz, para ter a felicidade, precisa ter dinheiro, precisa ter uma boa condição financeira, precisa ter um bom carro. Não é verdade, é mentira. As pessoas que me conhecem sabem, eu abri mão de correr atrás de grandes coisas, as coisas dessa vida, quando descobri essas receitas. Abri mão de carros novos, de carros luxuosos, para andar com carro simples, carro velho. Abri mão de coisas que estavam fora do meu alcance, para poder encontrar paz e felicidade. E quando você começa a ser feliz com aquilo que você tem, com aquilo que Deus permite você ter, você começa a encontrar paz. Quando você começa a se conformar, de certa forma, e quando você começa a agradecer a Deus pelo que você tem, seja uma bicicleta, ou seja tiver que trabalhar de ônibus, ou uma casinha simples, ou uma casa de aluguel, ou um trabalho simples, ou um trabalho que seja por conta própria, quando você conseguir adequar a sua vida e conseguir colocar essas receitas que eu te passei
de não ficar assistindo e vendo e ouvindo coisas negativas, e nem músicas ruins, você começa a transformar a sua vida. Você começa a sentir paz. Você começa a sentir que Deus está se aproximando de você. Porque Deus, Ele não se aproxima de você porque você está indo na igreja A, na igreja B ou na igreja C. E nem se você está indo na igreja todo dia. E nem se você não vai na igreja. Ele não se aproxima de você por causa disso. Mas Ele se aproxima de você porque você está aprendendo a agradar a Ele. Porque você é uma pessoa honesta. Porque você é uma pessoa sincera. Porque você agradece a Deus pelo pouco que você tem. E porque você é feliz pelo pouco que você tem. E no pouco que você tem, Ele vai fazer muito. Porque quando você menos imaginar, os anos vão passar na tua vida e você vai sair fora das coisas negativas. E quando você olhar, a prosperidade de Deus vai estar reinando na tua vida. A sua casa vai estar melhor, a sua vida vai estar melhor, as coisas na tua vida vão estar melhor, por mais pouco que você tenha, a providência de Deus não vai faltar na tua vida. Mas para isso, você precisa entender essas receitas. E Jesus Cristo passou naquela época e deixou isso para nós, de maneira codificada. E que poucos homens conseguem descodificar isso. E aqueles que conseguem, nem sempre conseguem passar para o povo. Então eu estou passando para você, porque foram receitas que eu descobri há mais de 15, quase 20 anos atrás, e fui adequando na minha vida. E mudaram a minha vida. E transformaram a minha vida. E olha que eu sou uma pessoa nascido em berço evangélico. Fui nascido dentro de uma doutrina evangélica, fui criado dentro de uma doutrina evangélica. Mas fui descobrir isso ao longo da minha vida. Bem lá na frente. Porque quando quis abrir o meu raciocínio, quando eu quis estar aberto a entender as coisas que eu não conseguia entender. Então aí as coisas de Deus começaram a fazer sentido na minha vida. Aí eu comecei a sentir Deus mais próximo de mim. E comecei a perceber que aí eu comecei a gostar de agradar a Deus da maneira em que eu estava. Porque enquanto eu estava correndo atrás das coisas materiais, para às vezes estar bem perante meus amigos ou os meus parentes, aparentemente, Deus não estava 100%, eu sentia no meu coração. A gente consegue sentir no coração. Você consegue sentir no teu coração. Se você começar hoje a colocar isso em prática, os anos vão passar e você vai começar a sentir no teu coração. Você vai começar a sentir no teu coração que a paz de Deus vai aumentando a cada dia. E que a felicidade vai reinando na tua vida a cada dia. E é interessante que a felicidade, ela reina na tua vida, estando você com dinheiro ou não, estando chovendo ou não, estando você bem de saúde ou não, a felicidade de Deus se transforma na tua vida. É engraçado que mesmo quando acontece alguma coisa ruim, um carro quebra, vou citar um exemplo, como já aconteceu comigo, um carro quebra, alguma coisa que não podia acontecer naquele momento acontece, a felicidade de Deus não te abandona. Você aprende a lidar com essas situações com tranquilidade, com paz. Deixa para lá. E aí você vê a paz de Deus reinar no teu coração. E aí você sente que Deus está próximo de você e Deus não está se importando com a religião que você vai, mas Ele está se importando com as suas obras, com as suas atitudes, com a maneira em que você se coloca e com a maneira que você se comporta diante dele na presença dos homens. E como você se mantém quando os olhos dos homens não estão te olhando, quando não tem ninguém te vendo, como você se comporta perante Deus. E é isso. E você começa a descobrir. Às vezes, coisas que nós acreditamos ser pecado, aumenta tão grandiosamente na nossa cabeça, e o adversário da nossa alma sabe, ele acredita
Ele sabe que nós acreditamos que aquilo é pecado, que às vezes Deus não está nem se importando com aquilo. Às vezes aquilo nem é pecado para Deus. Mas só de você acreditar e pensar que aquilo é pecado, o adversário na frequência negativa mais baixa, que quando você entra na depressão, ele vai lá na tua cabeça. E começa a te acusar com aquilo, que você acredita que é pecado. E Deus, coitado do meu filho, ele não sabe que aquilo não é pecado. Eu não estou preocupado com aquilo. Mas Deus está preocupado, sabe com o quê? Com a tua honestidade. Com a tua honestidade. Quer sentir Deus pertinho de você? Comece a ser honesto hoje nas tuas coisas. Comece a ser honesto nos seus negócios. É difícil um homem ser 100% honesto na vida. É difícil um homem, um ser humano, um homem, uma mulher, ser 100% honesto. Às vezes, acontece alguma conversa no trabalho, alguma coisa, que a esposa precisa ocultar dentro de casa, o esposo não pode falar para a esposa para não dar confusão. Então é difícil. Mas tem coisas que o ser humano tem que ser honesto, principalmente nos negócios, no trabalho, coisas que prejudicam o próximo ser humano, nós temos que ser honestos. E essas são a receita para que você consiga se aproximar de Deus, para que você se sinta amparado por Deus, para que você se sinta assistido por Deus e para que você sinta a graça de Deus no teu coração. Muita gente confunde a graça de Deus. Muita gente acha que a graça de Deus ela está ligada a uma religião ou está ligada a uma doutrina. E não. A graça de Deus, na verdade, é o agrado dele. É se ele se agrada de você, se ele sente graça por você. Um pai, hoje a gente não vê isso, mas no passado, um pai quando perdia a graça, quando um filho perdia a graça de um pai, o pai abandonava o filho e desprezava o filho, punha o filho e deserdava o filho, né? Existia essa palavra, deserdava o filho. E assim, a graça de Deus só sabe quem perdeu ela, você. Só a pessoa que perdeu. Se eu perdi a graça de Deus, só eu e Deus sei se perdi a graça de Deus. A graça de Deus você tem que sentir ela no teu coração. Não é o pastor da tua igreja, não é o amigo da tua igreja, não é teu vizinho, teu pai ou tua mãe que vai dizer assim, você perdeu a graça de Deus. É só você e Deus que vai sentir se você perdeu a graça de Deus ou não. Porque enquanto Deus estiver te assistindo, enquanto Deus estiver com você, enquanto você sentir a felicidade em fazer as coisas boas e sentir que Deus está te assistindo, a graça de Deus está na tua vida. E fazendo todas essas coisas, não importa o que você fez de errado lá atrás, mas comece a mudar a tua conduta hoje. Comece a fazer as coisas corretas hoje na tua vida. E você vai começar a sentir a graça de Deus e aumentando na tua vida aos poucos. Porque Deus, Ele dá oportunidade para os homens, enquanto os homens viver, Ele dá oportunidade. Não é só simplesmente você dizer, eu batizei, eu vou indo numa igreja tal, na igreja tal, que você já está salvo. Não. Você precisa ter obras de qualidade. É muito melhor que você não vá em igreja nenhuma, mas que você tenha excelentes obras no teu coração. Que você tenha excelentes obras na tua vida. Que a conduta da tua vida seja correta, o mais correto possível. E aí você vai sentir que Deus está próximo de ti, que Deus está na tua vida. Bom, o tempo não espera, estou olhando aqui, o relógio não para de correr e nós temos que terminar essa conversa por aqui. Foi muito bom conversar com você. Estou feliz de ter conversado com você. Numa próxima, a gente continua com novos assuntos e com novas conversas maravilhosas que Deus há de colocar e inspirar o nosso coração para falar com vocês. Um abraço e que a paz de Deus reine em teu coração.